em nós a percepção que nós precisamos ter do cuidado um com o outro, independente daquilo que é o tempo de vida que ela tem, independente da idade dela, nós precisamos ter essa percepção e ter esse cuidado, ter essa disposição e esse desprendimento. Tá? Então essa é a vocação que nós temos em Deus. É interessante que quando Deus ele cria o homem, ele está lá conversando e falando, né, e passando, e depois ele se relacionando com Adão, ele começa a falar com Adão daquilo que estava para acontecer e que até aquele momento não existia. Existia um homem, apenas um homem na face da terra, e Deus estava falando daquilo que era a necessidade de desenvolver um relacionamento. Tá? Então eu fico imaginando Adão, né? Deus falando com Adão, e Deus sabia, Deus não, e Adão, se eu fosse Adão, né? Não era Adão, se eu fosse Adão, eu ficar imaginando, Deus está chapadão, né? Eu ficar falando uma coisa assim de relacionamento, tá bom, só tem eu. Sabe? Os animais, as outras espécies, tal, por mais que eu for lá e demonstre o meu afeto, o meu carinho, não é a mesma coisa. Mas o Senhor, Ele estava preparando e mostrando para Adão, e que hoje nós reconhecemos isso, que nós precisamos ter uma necessidade de ter a percepção do próximo, do outro, e nos dispormos a estar envolvidos com Ele, tá? Em todas as coisas. Tá? Quando o Vini fala que ele dando banho, né? Então assim, meu, Samuel, por mais que tivesse quente a água, qual é o entendimento de Samuel nisso? Ele não sabe o que é água fria, ele não sabe o que é água menos fervendo ainda, porque ele é uma criança. Mas o Vini, ele precisa desenvolver essa percepção. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não sabem qual é a necessidade dela. Elas não sabem qual é o tempo que elas estão passando. Elas não têm um termômetro para colocar lá para saber se está pelando, se está difícil. Então nós precisamos buscar em Deus isso. Tá? Porque no dia a dia são acrescentadas pessoas em nossas vidas. São acrescentadas pessoas em nossas vidas. Quando a gente pensa na igreja de Atos, né, então a gente, o Kelé falou na semana passada, ele falou, comentou também hoje, né, sobre a igreja de Atos, tá? a gente fica pensando assim, como, sabe, meio que encantado, né? Nossa, ia se acrescentando as pessoas, tal, não sei o quê. Mas ela não ia só acrescentando porque a igreja era boa. Ia acrescentando porque as pessoas naquela época tinham necessidades. E elas precisavam se chegar em algum lugar. Então as pessoas elas são acrescentadas na nossa vida porque elas têm necessidades. E nós precisamos buscar em Deus, discernir em Deus aquilo que são as necessidades das pessoas, para que haja eficácia na nossa mensagem. Na semana passada a gente teve um grupo grande, né? Tivemos muitos convidados e eu quero animá-los. Né? Nós tivemos aquele momento, né? E hoje nós estamos vivendo esse aqui. Né? Mas o Senhor está nesse lugar. Há um propósito do Senhor na minha vida e na sua vida. Da mesma maneira como eu falei na semana passada, há um propósito do Senhor. Nós nos levantamos e nós nos dirigimos para cá porque é um propósito do Senhor. Ele quer acrescentar em nós virtude. Ele quer se revelar a nós. Quando a gente estava cantando aqui, e aí a gente cantando sobre a aliança de Deus, né? E quando a gente canta essas coisas, quando a gente lê na Bíblia essas coisas, o negócio parece que a gente vai ficando mais forte, né? Porque a gente pode até romper a aliança, mas quando a gente lê a Bíblia que Deus não rompe a aliança dele, isso é bom demais, né? Então, esses cânticos, essa palavra cantada, ela precisa nos motivar
cada vez mais. Tá? A gente não traz vocês aqui, a gente não convida vocês aqui porque a gente vai dividir o dinheiro. Vamos dividir o dinheiro. Dar um pagamento para cada um. Eu vou para o escritório porque eu recebo o salário. Né? Mas eu também vou para o escritório porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Tá? Faz parte da vocação de Deus na minha vida. Eu fico imaginando o Zé, ele gostar de dirigir um táxi, né, pegar trânsito e tal. Às vezes é muito difícil, tem alguns trabalhos que são bem complicados. É por isso que Deus colocou o Zé, não colocou o Ismael. Mas um dia Deus vai colocar o Ismael para dirigir o táxi. Então a mesma visão que eu tenho hoje, a mesma visão que eu tenho hoje, de gostar do que eu faço, eu preciso ter sempre. Aonde eu vou? Onde eu estou? Nós precisamos entender. Quando a Eliane fala que nós somos discernir em Deus, aquilo que são a vocação, aquilo que é o chamado, aquilo que sabe da casa, tudo é isso. Deus pegou e falou: tudo que você fizer, você faz para mim. A gente aprendeu isso. Quem aprendeu isso? Vai. Já ouviu isso? Está na Bíblia isso. Então Deus vai e fala: tudo que você fizer, você faz para mim. Então isso que a gente está fazendo, por mais que ele seja meio que pesado em alguns momentos, sabe? Às vezes é pesado. A Miriam dando aula lá, né? Às vezes está direitinho, ela pega, programa a aula, tal, todo mundo presta atenção, tal, dá a prova, todo mundo tira a nota boa, e às vezes pega e dá a prova, o pessoal não tira a nota boa. Ela perdeu. Estou aqui me empenhando, faço e tal, não sei o quê. Às vezes tem essa dificuldade, mas ela está fazendo isso para Deus? Está fazendo. Então sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar fazendo com alegria. Ainda que o retorno daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, ele não nos deixe ver isso. Porque quando a gente pega e fala: estou fazendo para Deus, eu fico imaginando. Eu nasci na igreja, vocês sabem disso, mas quando eu aprendi isso, então eu ficava imaginando, né? Deus ficar alegre, né? Nossa, eu estava lavando a louça lá para minha mãe e tal, né? Meu irmão ficava bravo às vezes, né? Porque, chegou de novo a minha vez, lavar a louça, quando chegava às vezes as louças maiores e tal. E aí eu lembrava: mas estou fazendo para Deus, tal. Eu ficava imaginando que Deus ficava olhando, tal, e batendo palma para mim e tal, não sei o que. Olha só, que cara, que moleque, né? Se achando. Eu não tenho que ficar pensando que Deus ele vai bater palma para mim, mas eu tenho que ficar pensando que eu estou batendo palma para Ele, porque aquilo que eu estou fazendo para Ele. E aí o coração dele que está alegre, não o meu. Nós vamos ter essa percepção. E eu quero falar hoje, na semana passada eu falei de Abraão, né, que ele viveu um período de mais ou menos 90 anos, naquela transição daquilo que era o chamado, daquilo que era a direção de Deus para a vida dele, e aquilo que foi de fato o testemunho dele, de que ele entendeu, que Deus estava falando com ele, né? Foi quando ele entrega Isaac. Hoje eu quero falar sobre Jacó. Já falei sobre Jacó, já falei sobre esse texto também, em outras oportunidades, mas mais uma vez o Espírito tem me levado a compartilhar com vocês sobre esse texto. Então é Gênesis 32. E eu vou pegar meu óculos, né, porque minha esposa fala que eu fico disfarçando que eu enxergo bem ainda e eu leio mal. Gênesis 32. Diz o seguinte: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: esse é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis
a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. E repartiu o povo com que ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, e o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, torna-te a tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizesse teu servo, porque o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a sua descendência como a areia do mar, pela multidão não se pode contar. Que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite, com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E Deus, na mão dos seus servos, para cada rebanho à parte, disse a seus servos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és? E para onde vais? E de quem são esses que estão diante de ti? Então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando achares. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com um presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim, passou o presente adiante dele, e porém, passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as 2 mulheres e as 2 servas, e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo que esse não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva.
e saiu o sol quando passou por Eliel, o manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa. Nenhum. Não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó, o nervo escolhido. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Nós te louvamos, Deus, porque desde a hora que foi aberta essa porta, Deus, nessa manhã, o Senhor tem se revelado a nós, desde o momento, ó Deus, que nós abrimos nossas bocas, ó Deus, o Senhor tem, o teu Espírito tem testificado em nosso Espírito daquilo que nós somos chamados, por que nós somos chamados, por que nós somos separados, Senhor, e nós queremos, ó Pai, aprender mais com o Senhor, porque o tanto que nós temos, que nós aprendemos até esse momento, ó Deus, ele tem sido bom para nós, ó Deus, mas nós precisamos ainda receber mais do Senhor, porque os desafios, ó Deus, eles são muitos. Provavelmente nós não teremos todas as respostas, ó Pai. Isso já está na sua palavra, mas nós queremos estar preparados, ó Deus, para os dias que se aproximam, ó Pai, porque nós queremos manifestar a Tua glória, nós queremos, ó Deus, viver a Tua glória, Deus, nesta terra. Senhor, nós queremos que as pessoas que nos cercam, Deus, elas sejam abençoadas por Ti, ó Deus. Nós queremos, de fato, continuar, ó Deus, vivendo aquilo que é a Tua direção, ó Deus, na vida de Abraão, que mais uma vez nós vimos aqui na vida de Jacó, que nós fomos separados, ó Deus, e nós vamos estar espalhados na face da terra para abençoar a por isso, ó Deus, continue a falar no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante esse texto e esse momento na vida de Jacó. Jacó, ele, desde a infância, ele buscava a bênção de Deus para a vida dele. Desde a infância, ele se movimentou nessa direção. Desde a infância, ele pensou em maneiras de receber a bênção do Senhor. E que significava o pai dele dizer que ele seria aquele que levaria a bênção adiante de Deus naquela família. E ele arquitetou na juventude dele situações que garantisse a ele que ele receberia a bênção de Deus. E isso levou até o dia que Isaac, enganado por ele, o abençoa. E aquela palavra do pai, aquela palavra de Isaac na vida de Jacó, deveria provocar uma mudança na vida dele. E Jacó, ele pensava dessa maneira. Mas vocês sabem que não foi isso que aconteceu. Porque quando Jacó ele recebe a bênção da maneira errada, forçando a barra, ele tem que fugir. Ele tem que fugir. Porque o medo foi revelado a ele. Quando nós vamos à presença de Deus, quando nós experimentamos Deus, muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, muitos planos que nós temos no nosso dia a dia, eles são transformados em Deus. Jacó, ele queria ser abençoado. Sabe o que ele, quando ele recebe a bênção, sabe o que Deus revela a ele? Você não está preparado. Você não está preparado. Você não está preparado. E então ele é tomado de temor, de medo. Medo do próprio irmão. Eu não imagino que Esaú iria entrar na casa dele e iria matar. Eu não imagino isso. Embora, anteriormente, na
na história, um irmão já tinha matado. Né? Mas eu não imagino que Esaú ia fazer isso. Eu não imagino. Mas Jacó, ele não tinha outra coisa na cabeça dele. Né? Sabe por quê? Porque quando a gente erra, o Espírito de Deus, ele revela para nós o nosso erro. E sabe o que acontece com a gente? Ou a gente se dobra diante de Deus, reconhecendo o nosso erro, ou a gente foge. Ou a gente foge. Nem todas as vezes nós mudamos esse erro, mas muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa fuga é deixar de ouvir a Deus, se afastar dos irmãos. Ele se afastou do irmão. Aquele que podia gerar nele conserto. Porque o encontro com o irmão, ele poderia gerar em Jacó um conserto. Ainda que fosse, que Esaú fosse falar, meu, você errou, você é folgado, não sei o quê, não é. Falar qualquer coisa. A discussão ia gerar conserto. Mas o temor, a rebeldia, faz com que ele foge. E aí que nesse texto que eu li, Jacó, ele, depois de viver muito tempo distante da família, Deus pega e fala para ele, você precisa voltar para lá. E Deus ele pega e fala, olha, você voltando para lá, deixa eu te falar, vai ser uma bênção. E é isso que a gente quer ouvir de Deus. E a nossa vida vai ser uma bênção. Mas quando nós ouvimos de Deus, que a nossa vida vai ser uma bênção, e que as coisas vão acontecer, sabe o que nós ouvimos também? Aquilo que está errado precisa ser consertado. Aquilo que está fora daquilo que é a minha vontade, precisa ser consertado. Mas sabe o que muitas vezes acontece conosco? Foi a mesma coisa que aconteceu com Jacó. Ele só ouviu que ele ia ser a bênção. E aí quando ele sai, ele vem pelo caminho, ele começa a se lembrar do irmão. Toda aquela alegria momentânea, volta lá para tua casa, eu vou te abençoar, é interrompida pela aproximação do encontro com Esaú. E com agora, o entendimento dele que ele precisava conversar com o irmão, ele precisava ter um novo momento com o irmão, e do qual ele não estava preparado. Muitas vezes nós estamos preparados, nós nos achamos preparados para ser uma bênção, mas nós não estamos preparados para sermos transformados. Nós não estamos preparados para viver como uma bênção. Pedir perdão, muitas vezes, para aquele a quem nós entristecemos. E Deus, ele não muda. Eu falo para vocês, mas Deus não muda. Graças a Deus. E quando ele pega e fala para Jacó, ele fala, olha, eu estou com você, né? Eu estou com você. E aí chega aqui no texto que eu li, Jacó ele pega e fala, começa a falar com Deus, o senhor falou que ia ser uma bênção, o senhor falou que era para mim voltar, agora eu mandei meu servo, mas sabe o que aconteceu? Esaú está vindo ao meu encontro com 400 homens. Ele nem sabe o que Esaú está pensando, mas sabe que ele consegue enxergar que Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens. Ele não consegue pensar que talvez Esaú tivesse vindo ao encontro dele porque ele estava com saudade, que ele queria encontrar o irmão. Ele só consegue pensar que Deus estava mandando ele para uma fria. E aí ele começa a orar. Eu acho que vocês nunca fizeram isso, eu já fiz. E aí olhar para Deus e falar assim, mas por que o senhor está pedindo para mim fazer isso, para mim nessa direção? O senhor não sabe que o negócio lá está chovendo.
Vocês sabem que quando fala também, usa essa expressão aqui, tem essa identificação da quantidade, significa que Esaú está em minoria. Porque significa que Jacó estava em minoria. Porque se Jacó tivesse com 800 homens, não ia estar nem a ele. Ele ia para cima. E Deus ele quer falar para mim e para você, mais uma vez, que nosso entendimento de minoria não significa que nós estamos sozinhos. Nosso entendimento de, muitas vezes, nós estarmos sozinhos não significa que, de fato, nós estamos sozinhos. Porque quem está conosco? Deus. Ainda que Ele nos leve até a cova dos leões, Ele estará conosco. Ainda que Ele nos leve até a fornalha, Ele está conosco. Cabe a nós reconhecermos que se nós somos livres de qualquer dificuldade, será porque Ele quis. Mas se Ele nos leva até esse lugar, há um propósito. E mais do que a gente querer entender, a gente precisa se dispor. Então, o encontro de Jacó com Esaú era algo que seria grandioso. Seria a reconciliação da família. Os pais
fala, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Sabe o que está acontecendo nesse momento de fragilidade? Jacó, todas as coisas estão sendo restauradas. Todas as coisas estão sendo restauradas. Ele já tinha sido abençoado pelo pai, mas não valia nada. E aí agora ele vem e fala, eu preciso ser abençoado. Que até agora, de tudo que aconteceu, né, ele pega e fala, de todas as coisas que eu obtive, sucesso, nada se compara com aquilo que é, o que o Senhor é na minha vida, o que o Senhor pode fazer na minha vida. O que eu já tenho não se compara. Não se compara. Eu preciso de fato ser alcançado pelo Senhor. Eu preciso de fato ter uma experiência genuína. Eu preciso de fato ser abençoado. E aí diz que o anjo, ele pega e toca em Jacó, e Jacó perde o movimento normal que ele tinha. Jacó passa a ter dificuldade para andar, né? Porque se ele queria ser abençoado, não seria assim. Mas como é que é a bênção que você quer? Como é que é a bênção que você tem procurado em Deus? Como é que é a bênção que eu tenho procurado em Deus? É o carro? É a grana? Ou é uma vida transformada? Jacó ele sabia que ele precisava de uma vida transformada. E para que ele nunca mais se esquecesse. Porque nós somos assim. Nós recebemos hoje e nós nos esquecemos. Nós recebemos ontem e nós nos esquecemos. Então ele precisou passar o resto da vida dele nunca. Para que na dificuldade que ele tinha, ele se lembrasse que houve um encontro com Deus. E a partir daquele momento a vida dele passou a ser outra. Mudou mais uma coisa, né? Fala no texto que o anjo falou, eu posso é Jacó é o enganador. Não, Jacó, não vai ser mais. Você vai encontrar agora com o seu irmão, e não, sabe, ele não vai mais te enxergar como você era. Porque agora você tem uma vida nova. E naquela época, essa questão do nome era uma coisa extraordinária. Sabe, é uma coisa que nossa cultura, nós não temos esse entendimento. Quando eu já falei isso um milhão de vezes, mas quando eu estive lá em Moçambique, o pastor pegou e falou assim, ó, quando a gente te apresentar em alguns lugares, assim, em algumas reuniões, eu vou ter que falar que o seu nome é José. José Ismael. Porque a questão do muçulmano, do islamismo, estava tão forte naqueles dias lá em Moçambique, que, meu, Ismael, muçulmano. Né? Uma mãe e um pai cristão naquela região nunca iria colocar esse nome no filho de uma família cristã. Nunca. Então ele pegou e falou, sabe, ele falou assim, isso foi aqui, isso, o orgulho dele, tal, não sei o que, tal. E aí na primeira vez que ele pegou e falou, né, eu vi a reação das pessoas. Eu vi a reação das pessoas. Eu falei, meu, quer saber, eu sou José. E eu até falei, ó, eu sou José e sou José Pereira, né? Então, Pereira, porque diz lá na Segunda Guerra, tal, quando os judeus foram espalhados, tal, levaram o nome de árvores, tal, então, olha, eu sou descendente de judeu também, olha lá, tal. Fica calmo, tal. Então, esse negócio da mudança de nome de Jacó era algo que para a gente, às vezes, fica assim, meu capricho, Deus, sabe? Não, tinha um significado. Porque quando Jacó, que agora se torna Israel, chegasse até Esaú, ele ia falar, Esaú, está aqui o seu servo, Israel. Israel. E
já teve uma experiência com Deus. Eu sei que você já teve um momento de estar no vale, lutando com Deus, porque você não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu sei que Deus já falou com você. Eu sei que Deus já te capacitou. Eu sei que Deus já transformou aquilo que estava impedindo. E eu quero te animar, eu saio daqui, quero sair daqui mais uma vez animado com essa palavra. Quando nós encontramos a Deus e quando nós recebemos a bênção de Deus, ninguém, nada pode tomar. Nem os 400 homens, nem Esaú, ninguém, nem eu mesmo, nem eu mesmo, porque aquilo que Deus faz é uma eficácia total e plena, mas nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer isso. De nada adiantaria Jacó ter tido aquela experiência se não houvesse entendimento. Porque a vida dele ia continuar sendo uma vida de batalha. Quero te animar a ler o Velho Testamento. Quem quer viver na graça tem que ler o Velho Testamento. Porque graça igual ao Velho Testamento, eu vou falar para você. A Bíblia toda lembra da graça de Deus. A Bíblia toda. Mas às vezes a gente é levado a pensar que o negócio é do Novo Testamento. Mas não viu? Começa a olhar a graça de Deus no lugar. Jacó ia ter muitos problemas, Israel ia ter muitas dificuldades, ia enfrentar muitas lutas ainda. E era para isso que Deus estava preparando ele. Foi para isso que Deus te chamou, para enfrentar as lutas. Não para ser apenas um vencedor, mas para enfrentar as lutas. Porque em alguns momentos existem coisas que nós não vamos vencer. Ia fazer um som aqui e não consegui. Desanimou. Existem algumas situações que nós não vamos vencer, mas o Senhor vai ser glorificado. Porque de tudo e em todas as coisas que nós estivermos envolvidos, a glória de Deus precisa ser percebida e precisa ser manifestada. É por isso que nós estamos doentes. É por isso que nós adoecemos. É por isso que nós, às vezes, parece que nós temos a mesma dificuldade de todo mundo, a gente tem conta para pagar. Às vezes a gente quer comprar uma coisa, a gente quer ter alguma coisa, a gente não consegue ter. Mas a glória de Deus ela vai ser manifestada ali, porque a gente reconhece que nós não precisamos mais. Eu queria ser jogador de futebol, até uma brincadeira no Facebook, que você preenche lá um negócio lá, eu não fiz ainda e tal, mas que você poderia jogar em algum time espalhado aí, desses que estão aí, e aparece até às vezes o salário. E eu jogava bola o dia inteiro. Se o Queré tivesse aqui, ele ia falar que era bom. Mas eu era um ruim bom, sabe? Eu era um ruim bom. Eu estava acima da média. E a minha vida, até os 12 anos, 13 anos de idade, era isso. Jogava. Eu estudava, mas isso era secundário. Entendeu? Fazia parte da minha vida, mas era secundário. Mas eu ia bem lá. Ia bem. Eu tirava A e B. Mas o negócio era jogar bola. Aí, minha família é grande, tem um monte de irmãos, só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava de todo mundo. Aí, os filhos eles eram criados pensando no trabalho, em fazer algo, se desenvolver e tal. E não para conquistar, mas para ajudar e repartir. Chegou 13 anos de idade, eu estava doido para trabalhar. Eu queria jogar bola. Bola não era trabalho. E eu estava doido para trabalhar. E aí eu fui trabalhar. Eu me lembro que, depois de um tempo trabalhando, conversando
muitos lugares que talvez você não tenha alcançado na sua vida, e que talvez isso esteja gerando ainda frustração em você. Eu quero dizer para você com toda a convicção, o Senhor, quando Ele pega e fala para Jacó, volta para a tua casa, volta para o meio da tua parentela, diferente daquilo que Ele havia falado para Abraão, sai da tua parentela, Ele fala, volta, porque ali vai ser manifestada a minha glória, ali haverá conserto, ali você vai encontrar o teu irmão, ali os teus filhos vão ver quem você é de fato, quem sou eu em você. Então aquilo que Deus não deixou que você fizesse, não deixou que fosse cumprido na sua vida, é porque você não estava preparado. Mas Deus, Ele diz também, nessa manhã para mim e para você, que ainda que venham 400 homens, 401, na sua direção, ainda que os dias estejam difíceis, ainda que a economia diga que não dá para ter um aumento, se há um propósito de Deus, se a glória dele vai ser manifestada, isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que todos vão ter 10% de aumento essa semana, mas eu estou dizendo que todos vão ter a oportunidade da glória de Deus ser manifestada através da sua vida e da minha vida. E é isso que eu quero despedir vocês dessa manhã, com essa convicção, com essa certeza. Deus, Ele trocou o seu nome. Deus, Ele trocou o meu nome. Nós possamos a ser reconhecidos não mais como Ismael, não mais como José, não mais como Pereira, mas nós somos conhecidos como Cristo, pequeno Cristo. É assim que as pessoas elas devem nos reconhecer. Quando nós chegarmos a algum lugar, as pessoas devem ver essa identidade no nome